Boa tarde. Estamos aqui para falar hoje sobre empreendedorismo na área da logística. Curso técnico de logística, aluno Leidmara Dias. Curso sob regimento da professora Cibele Ferronato. Em atividades anteriores, a professora nos passou materiais sobre a matéria do empreendedorismo. Também passou algumas vídeo entrevistas com profissionais da área, e hoje ela nos pede que, a partir de uma entrevista que nós fizemos em uma tarefa anterior com um profissional de logística, nós venhamos a fazer uma atividade sobre perfil do empreendedor, suas características, processo de aprendizagem e sobre como ele faz para se manter atualizado, enfim, sobre a matéria do empreendedorismo por completo. Na nossa atividade sobre a entrevista do empreendedor, eu entrevistei um profissional da área da logística que trabalha no setor de alimentação e bebidas. Esse profissional se chama Marcel, tem uma empresa chamada Mega Distribuição, Mega Lanche Distribuição. Essa empresa ela fica localizada na cidade de Timóteo, que é a cidade onde eu moro, e o nome do dono é Marcel Batista. Ele se prontificou alguns dias atrás a estar me fornecendo essa entrevista, e agora eu vou falar um pouco sobre o que nós trabalhamos nessa entrevista e sobre o perfil do empreendedor baseado na entrevista com ele. Primeiro eu vou citar aqui, a partir dos slides que eu fiz, vou ir passando na medida da minha fala, vou ir passando os slides, passando de acordo com o que se pede lá, do que a professora nos pediu na tarefa. Perfil do empreendedor. É um requisito básico do empreendedor a capacidade de inovar e ter criatividade, tanto na solução, bem como na resolução de problemas. Dito isso, descreveria tal informação como a capacidade primordial do ser humano para empreender. Ou seja, eu entendo que para ser empreendedor, a pessoa, além de inovar, ele tem que ter a capacidade de ter criatividade, saber resolver conflitos, coisas assim. No caso do senhor Marcel, que eu conversei com ele, para ele elaborar um perfil de empreendedor, ele teve que trabalhar muito assim os estudos dele na área. Ele teve contato com pessoas que trabalhavam nesse setor, trabalhava como empreendedor, né? Ele fez acompanhamento com alguns amigos que deram dicas para ele ao longo do crescimento dele como empreendedor. Ele também teve algumas atividades que ele fez a partir de estudos. Ele fez um curso técnico de logística para entender um pouco da área, né? Entender sobre leis, sobre regimentos. E isso ajudou muito na conquista dele em adquirir a educação, né? O processo correto para estar criando e fundando a empresa que ele tem hoje. De acordo com a fala dele, eu posso citar que ele adquiria responsabilidade desde novo, aprender a cumprir prazos, metas, ter organização, né? A família, ele vem de uma família que já trabalha no setor alimentício. Os pais tinham um restaurante, então para criar o negócio dele que ele tem hoje, um negócio sustentável, ele mesclou entre
o conhecimento que ele já tinha sobre a área de alimentação e aquele conhecimento que ele adquiriu sobre as técnicas e todo o processo que ele precisava de aprendizado para estar construindo o negócio dele. Ou seja, ele mesclou entre a capacidade dele de empreender, né, todo o conhecimento que ele adquiriu através de cursos, através de habilidades que ele foi pesquisando, através de conversa com pessoas da área que já trabalhavam com isso. Juntou todo esse conhecimento, mais o conhecimento dele sobre a área que ele escolheu para trabalhar, que é o setor de distribuição e compra e venda desses materiais do setor de alimentação, né? Ele já tinha esse conhecimento sobre as mercadorias, sobre os fornecedores, os clientes em potencial que ele iria adquirir. E aí ele fez um plano de negócio. A partir disso daí ele montou um negócio dele. Ele fez ou seja, ele montou um perfil de empreendedor com todas essas informações. Características do empreendedor. Por se tratar de requisitos atuais, os empreendedores devem estar sempre antenados às novidades do mercado, tais como tecnologias, ferramentas digitais, eletrônicas, redes de internet, telefonia, enfim, uma gama de acessórios que permeiam o mundo traz benefícios enormes, ações enriquecedoras que aceleram o aprendizado e fazem crescer o negócio exponencialmente. Dentro dessas características também eu vou acrescentar as habilidades, né, de inovação, de estar colocando novos negócios, novas habilidades no mercado. No caso do Marcel, ele criou uma empresa, né, de alimentação e bebidas. Ele pegou aquele conhecimento que ele já tinha adquirido e montou um negócio. O negócio dele hoje, por exemplo, ele vende, devido à pandemia, né, todas as pessoas que tinham empresas que puderam se adaptar e se reinventar no mercado, mesclar para onde? Para a rede de internet. Hoje ele vende muito na internet, ele tem contato com fornecedores pela internet, através dos computadores, da rede de internet, do celular. Ele vende pelas redes sociais, porque ele faz marketing, ele faz propagandas. Ele também tem o cadastro dele de clientes, que ele conversa tanto pelas redes sociais, WhatsApp, Instagram. Ele tem também as pessoas assim que conversam com ele por meios tradicionais, como e-mails, né? Fechamento de vendas, compra de vendas dos clientes. Ele tem também, dentro dessa rede eletrônica dele, um cadastro dos clientes, um cadastro dos fornecedores para poder comprar na empresa dele, por exemplo, a empresa que eu trabalho, que é uma empresa de lanches. Ela tem que ter um cadastro com ele, aonde eles mandam o pedido, eles fazem aquele processo de pedido, depois emite o boleto de pagamento e depois eles mandam a mercadoria para a empresa onde eu trabalho, com prazo de aproximadamente 15 dias para fazer o pagamento, e manda a mercadoria. Toda semana tem um trabalho, tem uma pessoa lá que é responsável por trabalhar esse processamento de pedidos. Tem uma pessoa que faz esse expedimento de pedidos, meu patrão faz os pedidos para eles, eles emitem, entrega, acho que toda quinta-feira, se não me engano, entrega lá na empresa onde eu trabalho, e a mercadoria chega toda quinta-feira. Aí tem reposição de estoque, isso tudo a partir do processamento desses pedidos, né? Então, dentro das características do empreendedor está assim, não somente estar antenado com as tecnologias, mas ter assim essas capacidades assim, né, de inovação, de adaptação, de trabalhar
as habilidades que a pessoa adquire, capacidade de resolução de problemas. Por exemplo, quando entrou a pandemia, muitas pessoas, muitas empresas, assim, elas tiveram que se reinventar, né? Elas tiveram que, por exemplo, sair do presencial e ir para o online. Elas tiveram que aprender a vender de novo, como vender, a manter os seus estoques, a manter os seus clientes, enfim, é muita coisa, né? Processo de aprendizagem. Processos contínuos de aprendizagem são a chave ao empreender. Aprendizado baseado no dia a dia, resolução de problemas, solução de conflitos. Estudos e criatividade mesclam-se ao aprendizado, cursos voltados ao setor escolhido, como no caso da logística, busca da compreensão como um todo do universo em que se atua, como leis, regimentos, melhores ações e investimentos corretos são responsáveis pelo sucesso do negócio. No caso do Marcel, por exemplo, ele falou para mim que ele é o faz tudo da empresa dele, porque ele trabalha com outras pessoas dentro da empresa, mas todos os regimentos internos da empresa passam pelas mãos dele. Então, para adquirir essas habilidades, ele teve que estudar bastante. Ele teve que estudar sobre as leis, né, que regem essa área, como montar o negócio dele. Ele teve que estudar sobre como investir corretamente. Não é só investimento financeiro, mas investir em que tipos, por exemplo, de ações que poderia ajudar no negócio dele. Igual ele tem caminhões que faz as entregas para ele. Quais os caminhões que ele poderia comprar, quais os materiais, o processo de armazenamento dessas mercadorias, desses insumos. Então, assim, ele teve que estudar muito para montar esse negócio. Então, isso tudo envolve um processo de aprendizagem contínuo. Ele falou comigo: Leide, eu não somente trabalho para mim mesmo, eu trabalho para mim e eu estudo o tempo todo. Assim, eu aprendo todos os dias. Não adianta falar assim, eu fiz por exemplo, um curso técnico na área da logística para entender sobre leis, sobre regimentos. Eu fiz um curso de informática para entender de computação e tal. Eu fiz também alguns outros tipos de mini cursos voltados para essa área de alimentação, para entender sobre o processo de armazenagem dos produtos e tal. Eu fiz vários, assim, cursos voltados para o meu aprendizado sobre a área. Só que no dia a dia, na hora que você vai aplicar tudo que você aprendeu, você sempre tem algum problema para ser resolvido. Você sempre tem algum pepino para resolver. Vamos supor que eu tô com mercadoria lá que já está parada há uma semana. E eu preciso que essa mercadoria saia, mas não está tendo demanda dessa mercadoria. Então eu tenho que procurar um meio de resolver o problema, de acabar com aquela mercadoria, de vendê-la, tirar o meu lucro ou simplesmente conseguir fazer com que aquela mercadoria saia para que eu não tenha perda dela. Então, de alguma forma, é um problema que eu estou tendo dentro da empresa. Então eu tenho que buscar uma solução, né, viável para resolver o meu problema. O meu processo de aprendizagem contínuo consiste nisso daí. Muitas vezes eu tenho situações que eu não sei lidar com elas, mas eu tenho que buscar uma solução viável para aquele problema que eu tô com ele no momento. Então isso demanda em aprendizagem, demanda em tempo para pesquisar sobre como agir, né, naquele problema. Demanda tempo, solução, né, tempo para buscar a solução daquele problema. Então eu tenho que estar sempre antenado no mercado. Eu faço trabalho contínuo, assim, eu sempre estou antenado nas coisas que acontecem no mercado. Eu assisto videoaulas, eu vejo entrevistas de outras pessoas que trabalham com coisas parecidas com a que eu trabalho no setor de alimentação e bebidas.
Eu busco também ouvir outros empreendedores da área. Eu tenho um acompanhamento com profissionais, né? A gente tem um grupo assim que pelas redes sociais mesmo, eu tenho um grupo que eu participo e a gente está sempre trocando experiências. Então tudo isso me ajuda, né, nas características que eu tenho que adquirir no meu processo de aprendizagem contínua. Eu vou concluir também, porque o vídeo já está ficando um pouco longo. Tudo que eu pude conversar com esse empreendedor, né? Eu pude perceber ali que ser empreendedor não é só você ir lá e colocar no papel, não. Eu quero ser empreendedor, fazer um plano de negócio, ter um dinheiro disponível, por exemplo, para colocar o negócio em prática e aguardar os resultados. Não, você tem que estar sempre antenado no mercado. Você tem que ser uma pessoa que sabe se atualizar, ter criatividade, ter capacidade de pensamento, de raciocínio. Você tem que ter aquele raciocínio lógico, raciocínio rápido. Na minha conclusão aqui do slide eu coloquei: o segredo em empreender se baseia na atualização diária, que ocorre através do conhecimento e adquirindo habilidades e recursos constantes, como estudos na área escolhida, neste caso a logística, criatividade na resolução dos problemas que ocorram os adquiridos ao longo do empreendimento, foco, persistência e, acima de tudo, capacidade de reconstruir mesmo que não dê certo na primeira tentativa. Na finalização da conversa lá com o empreendedor, o Marcel, ele me falou que ele teve que, no início ele não tinha dinheiro nenhum, os pais ajudou ele muito no setor financeiro. Ele teve sim que trabalhar, né, arduamente, ter foco para estar trabalhando e fazendo, né, a montagem do negócio dele, mas nas 3 primeiras tentativas ele falhou, ele não conseguiu ter sucesso ali na primeira tentativa. Ele falhou, aí ele perdeu aquele primeiro investimento que ele fez. Mas ali é que ele falou comigo: Leide, foi ali, através daquelas primeiras tentativas, que eu adquiri o que hoje eu tenho, que é a capacidade de persistência, o foco. Eu não desisti na primeira oportunidade que eu tive. Eu fui afinco, fui trabalhando dia após dia, noite após noite. Eu errei na primeira tentativa, errei na segunda, na terceira, na quarta eu já tinha assim praticamente uma blindagem. Eu já tinha um processo assim montado. Eu pude verificar ali aonde que eu estava errando e ir corrigindo aquele erro e trabalhando a partir daquele erro para melhorar o meu negócio. Hoje o negócio que eu tenho, claro que ele tem inúmeros problemas. Ele dizendo para mim, né? Ainda tem muitas coisas que acontecem no dia a dia. Às vezes um pedido que eu fiz não chega, eu tomo prejuízo porque eu tenho cliente esperando pela mercadoria. Às vezes a pessoa me liga e fala: eu preciso da mercadoria tal e eu não tenho no estoque. Aí isso me acarreta prejuízo, isso me acarreta problema para o meu cliente que está esperando que eu tenha mercadoria para atender ele e talvez eu não tenha. Então assim, são N coisinhas que vão acontecendo ao longo do dia a dia que deixa a pessoa assim tendo problemas. Então eu tenho que estar sempre buscando melhorias contínuas nesses requisitos. Aí entra a minha capacidade de reconstrução, porque nem tudo é flores, nem tudo é fácil, nem tudo foi fácil, mas um pouquinho de persistência que eu tive, foco, e eu consegui chegar lá. E é isso daí que eu passo para as pessoas, capacidade de persistir, de seguir à frente, vai trabalhando dia após dia, noite após noite, que você consegue chegar lá.
Esse negócio que eu montei, ele é um negócio que tem tudo a ver comigo. Eu tive problemas, mas é um negócio aonde hoje eu tiro meu sustento, aonde hoje eu consigo também gerar renda, gerar emprego para outras pessoas e por aí vai. Eu uso da tecnologia, eu uso da internet, eu uso das redes sociais, eu uso tudo que eu tenho, todos os meios que eu tenho possíveis ao meu favor para estar trabalhando o meu negócio, o meu empreendimento. E tô seguindo. Lá vamos aí caminhando dia após dia. A empresa tem crescido. Eu comecei com a renda X. Hoje eu já tenho, aonde eu trabalhava sozinho, hoje eu já consigo pagar 5, 6 funcionários, entendeu? 5, 6 não, eu tenho 5 funcionários fixos e tenho mais um que eu fiz um contrato de prestação de serviços com ele, que ele é o rapaz que é dono da empresa de caminhões, a empresa que faz a entrega para mim. Então, para mim terceirizar o serviço de entrega, para mim foi bem melhor. E eu conto ele como meu funcionário, mas ao mesmo tempo não é, né? É um funcionário que trabalha para mim, mas não é 100% assim, volta dentro da minha empresa. Ele tem um contrato com ele, ele vai lá e faz a prestação de serviço. E essa nossa parceria aí já tá, se não me engano, uns 5, 6 anos já que eu já tô com essa parceria com ele. A minha empresa não é muito nova, mas eu já consigo bater de frente com pessoas que já estão há mais tempo no mercado, justamente pelo uso das tecnologias, né? Eu tenho, por exemplo, um armazém onde eu só guardo as minhas mercadorias e eu peço o rapaz que é dono da empresa que faz o transporte para mim apenas para ir lá e abastecer o caminhão e fazer a rede de distribuição para mim dentro da cidade. Enfim, é basicamente isso daí que o empreendedor que eu conversei com ele falou, o senhor Marcel. E sobre o meu aprendizado sobre essa área do empreendedorismo, na área da logística, é isso aí. Eu pude tirar, assim, muitas soluções criativas, pude absorver muito aprendizado nessa conversa que eu tive com o Marcel, nessas atividades propostas pela professora, nessas entrevistas também que eu assisti, que ela nos forneceu. Foi assim um conteúdo enriquecedor e deu para absorver bastante conteúdo. Enfim, é isso aí. Vou ficando por aqui. Agradeço pela atenção. Até mais. Bom, boa tarde, professora. Meu trabalho a minha entrevista foi baseada num motorista de caminhão, que a princípio eu comentei na aula que não tinha ninguém próximo que tivesse o lado empreendedor na área de logística, mas no final das contas eu lembrei do parente meu, o tio da minha mulher, que ele já é caminhoneiro há mais de 28 anos, né? Ele tinha, acho que, média de 20 anos, 19, 20 anos, quando iniciou a carreira dele como motorista. E hoje ele está com 48 anos de idade. O nome dele é Adilson Sandri. É motorista e empresário no ramo de transporte de cargas. O nome da empresa dele é Transporte Sandri. E como eu falei, nos seus 48 anos de idade, ele já tem seus 20 e poucos anos de profissão. Então,
as características dele como empreendedor e qualidade. Eu acho que é mais forte no meu ponto de vista, pelo que eu conversei com ele assim, e a gente pôde ver que ele já está há tanto tempo no ramo e há mais de 28 anos de experiência de profissão, e isso, querendo ou não, é uma qualidade, é uma característica forte que, né, deixa ele mais forte no mercado de trabalho, né? E como empreendedor há 10 anos, né? Ele ficou dono do seu próprio caminhão há 10 anos atrás, começou com uma sociedade, ele começou com uma sociedade junto com meu sogro, e aí, ao longo desses 10 anos atrás, aí, como empreendedor, ele foi evoluindo enquanto empresa, e conseguiu comprar parte do sócio, que era meu sogro, e hoje ele é dono da carreta dele, tem um caminhão também, e está em negócio para aumentar a empresa dele também. O segundo ponto é o forte conhecimento no mercado a nível nacional, que ele não viaja só, não faz só uma certa região, ele sai daqui, vai a Mato Grosso, vai no Pará, Belém, desce a região centro-oeste, faz todo Goiás e viaja para todo canto do país. Isso também é um ponto forte, porque deixa ele com conhecimento maior, com uma confiança, uma credibilidade maior a nível de conhecimento de Brasil. Então ele aumenta como é que eu posso dizer, aumenta a quantidade de cargas dele, né, por trabalhar no país inteiro, né, fazer todas as rotas. O terceiro ponto, para mim, trabalha com eficiência, atende as conformidades dos clientes e procura, vamos dizer assim, saiu uma nova legislação que exige que dentro de tal empresa não pode entrar de chinelo. Tem os seus equipamentos dentro do caminhão. Saiu a norma X que tem que ter um suporte tal no caminhão para que você transporte tal carga. Ele também se adapta a isso, entende? Então ele está sempre buscando sempre uma evolução. O quarto ponto atende respeito às leis e normas, que entra basicamente nisso também, né? O terceiro ponto falou da conformidade dos clientes, que tem muito cliente que exige tal especificação de carga, que é específico de cada carga, e isso ele está sempre dentro. E o quarto ponto ali, então, voltando, é baseado nas leis, né? Que cada passo muda, ou o motorista tem que se adaptar, ou tem que entrar dentro de uma certa lei para poder trabalhar, poder transportar para uma certa empresa. E isso muitos optam por não fazer. E ele não, ele faz todo tipo de trabalho com todo tipo de carga e sempre busca estar dentro das leis e regulamentações. Aqui, assim, processo de aprendizagem de suas qualidades. Hoje atuando como empreendedor há mais de 10 anos, sendo realizado com a profissão e seu negócio, que apesar das dificuldades tem conseguido se manter no mercado e renovar sua frota fazendo investimento em melhorias. Como eu falei, ele iniciou em sociedade com um caminhão bem velho, hoje ele já tem uma carreta 2015 ou 2016, eu acho, o ano dela. Ele começou com um caminhão bem velho, era sociedade e aos poucos foi trocando, ele trocou por um caminhão mais novo enquanto eram sócios ainda com meu sogro. Depois ele conseguiu comprar parte da sociedade, trocou o caminhão por uma carreta, hoje ele tem uma carreta e um caminhão, o caminhão é novo, é 2019, a carreta é 2016 e a outra parte é sua maior motivação, a parte de motivação em continuar seu negócio, a sua família, já tem como funcionário que é um motorista o seu filho e ajuda a administrar a empresa, além de acreditar em um futuro melhor para o transporte, justamente por entender a extrema necessidade do transporte rodoviário em nosso país. E sabe que hoje, no atual momento, muitos estão desistindo por conta das dificuldades e outros estão deixando a desejar enquanto profissionais. Aí entra aquela coisa de você ser competente no que você faz, né? Você, no caso dele, insistir por conta dele ter feito isso a vida inteira, né? Já está há mais de 28 anos na profissão, então já tem uma certa idade, eu acredito que não vai tentar migrar para outro lado. Ele gosta do que ele faz, pelo que a gente conversou. Né? E colocou o filho dele no ramo também, que também gosta do que faz. O filho dele tem 25, 26 anos. E os dois pensam assim em crescer, sabe? Tentar
adquirir mais um outro bem, para tentar, sei lá, colocar algum funcionário e futuramente eles poder descansar a carga horária de serviço. O negócio dele acreditar que, ele saber, na verdade, que o nosso transporte depende totalmente do rodoviário, ele acha que é um lado enquanto empresa que não tende a enfraquecer, sabe? Claro que tem seus percalços, hoje é muito caro o custo da rodagem de um caminhão, hoje é muito caro para se manter na estrada, mas no caso dele que já está há muito tempo no mercado, ele tem a opção de escolher um frete melhor, escolher uma viagem melhor, com desgaste menor, e por aí vai, né? E a frase motivacional que eu coloquei ali: persista, jamais desista, quem acredita sempre alcança. Ele no início lá começou em sociedade, trabalhou acho que mais de 15 anos de funcionário, até que desistiu montar a sociedade, vender um carro, o meu sócio também, meu sogro também, e foram indo assim, passinho de formiga. Hoje ele, tipo assim, ele tem a carreta dele, tem um caminhão pago, os dois pagos, e estamos com possível investimento aí num terceiro caminhão aí. E o negócio é pé no chão, né? Focar no que é necessário, tentar levar a manutenção certinha e tal, para não ter um prejuízo grande, e conseguir dar a volta mês a mês, né? Basicamente é isso. Boa noite, eu sou a Daniele, eu faço parte do curso de Logística do IFSC, e uma das atividades que foi solicitado foi entrevistar um empreendedor da área da logística. E eu escolhi o Guilherme. O Guilherme e o seu padastro, atualmente, eles são representantes aqui na cidade, na região, né, da base da Log. A Log, ela é uma transportadora que ela faz serviço de entrega terceirizados. Então, todas as entregas que são para caçador e para a região, quem faz o trabalho de entrega é o Guilherme e seu pai. O Guilherme, ele tem um trabalho fixo e ele trabalha com a empresa, com a Log, em paralelo com seu serviço, ou seja, nos horários de folga e no contraturno. O tipo do entrevistado, né, eu avaliei ele como o tipo do empreendedor por oportunidade. Ele me relatou que logo que o padrasto dele se aposentou, o padrasto ficou sem ter o que fazer, digamos assim, e queria uma ocupação. E com isso ele foi lá, fez um cadastro na base, no site da Log, e logo a Log entrou em contato com eles para que eles fechassem algumas entregas. E desde então o negócio acabou crescendo muito, né, com a pandemia e tudo mais. Inicialmente, as entregas, elas aconteciam apenas aqui na cidade de Caçador, porém com o tempo foi se expandindo para regiões vizinhas, né, tal como Calmon, Matos Costa, entre outros. Ele também falou na entrevista que a empresa solicitou que eles fizessem entregas para outras cidades, que eles estavam pensando nessa possibilidade. Então a família, né, através do seu e-commerce, eles realizam entregas direcionadas pela base, né, pela plataforma aqui na cidade de Caçador e na região. Ele me relatou que diariamente eles recebem um caminhão com as entregas, né, para as cidades. A partir daí eles recebem, fazem a separação dos pedidos, né, que vai ser feito de acordo com a região, ou com a região aqui da cidade, no caso, né, com o bairro ou com a cidade. E na sequência eles fazem distribuição para os motoboys, né, que realizam as entregas. Ou, dependendo do local, eles mesmos realizam a entrega. Se porventura eles têm que fazer uma entrega lá no bairro Martelo, e eles já vão para lá no dia, eles mesmos que se encarregam de fazer essas entregas. Eles têm também como funcionários 4 motoboys fixos e 7 a 8 esporádicos, que vão variar de acordo com a demanda, né? Então, se é próximo de data comemorativa, eles contratam algumas pessoas a mais para ajudar nessas entregas, né? Que só os motoboys fixos e eles acabam não dando conta, né? Ele até citou o exemplo do último Dia dos Pais, se eu não me engano, ou das Mães, não me recordo, mas que teve uma demanda muito grande, que eles precisaram chamar motoboys externos, pessoas externas, para auxiliar nessas entregas.
Bom, então com a pandemia, né, o negócio era pequeno, era algo mais para ocupar o tempo do padrasto, né, e porém com o tempo, né, com a pandemia, nós nos obrigamos, né, o pessoal, a sociedade no geral, se obrigou a comprar mais pela internet, e com isso o sistema de entregas ficou mais famoso, né, e as entregas deles começaram a aumentar cada vez mais. Então, as bases da Login são bases terceirizadas, que elas entregam para outras empresas. De acordo com o relato do Guilherme, o que mais motiva ele a continuar no empreendimento é ver a alegria das pessoas que recebem as entregas. Saber que o papel que eles desempenham, né, dentro desse mercado é de suma importância para essas pessoas, né? Ele até colocou uma frase, né, que para ele o importante é promover a alegria através da sua entrega, porque as pessoas no geral, né, quando compram algo na internet, elas ficam muito ansiosas para receber o seu item, né, para receber o seu produto em bom estado, em boas condições. E eles são um papel fundamental para que essa entrega ocorra de forma segura, né, e de forma correta, dentro dos prazos e tudo mais. De acordo com o estudo de Lesana, de 1996, nós podemos caracterizar o empreendedor de acordo com as suas necessidades, habilidades, valores e conhecimentos, que são as características. Então, nós temos 4 características de acordo com esse estudo, que são as necessidades, as habilidades, os valores e os conhecimentos. Cada característica ela tem a sua especificidade. Então, como eu falei, né, Lesana 1996, e as características, tá em vermelhinho. Eu identifiquei algumas características no Guilherme, que eu vou falar um pouco para vocês agora. Sobre a característica necessidade. Quando a gente fala de necessidade, nós estamos falando de algo urgente, que tem que ser feito meio que para ontem, né? É algo muito urgente. E tem uma forte relação com o sucesso ou com o fracasso. Ou seja, se aquilo não for feito meio que de imediato, a empresa pode ter o fracasso, né? Ligado a isso. Ou o sucesso. E como as especificações dessa característica, nós temos a aprovação, a independência, o desenvolvimento pessoal, a segurança e a autorrealização. Os que eu coloquei em vermelho foi os que eu identifiquei no Guilherme. No Guilherme, em relação à necessidade, eu pontuei o aspecto independência, segurança e autorrealização. Por quê? O seu padrasto, ele procurava uma certa segurança e independência, porque com a aposentadoria o seu salário reduziu muito. E por conta disso, né, ele precisava de uma outra alternativa para se manter. E o e-commerce para ele também significava uma autorrealização para a família, né? Levando em conta que o principal objetivo, né, era promover a alegria e buscar constantemente melhorar o desempenho deles dentro da empresa, né, melhorar as entregas, a questão de prazos e tudo mais, de modo a melhorar a logística que envolve o seu trabalho. Então, com essa melhora da logística, eles tiveram uma autorrealização. Ele até comentou durante a entrevista que quando eles iniciaram nesse mercado, foi meio que no susto, digamos assim. Então, eles sentiram um pouco de dificuldade no início com a questão da organização. Agora, eles já estão mais organizados, eles já têm a questão dos motoboys fixos. Então, querendo ou não, do começo até agora, muita coisa melhorou nesse aspecto. Então, isso significou uma autorrealização deles, a questão organizacional da empresa, do e-commerce. A segunda característica é o conhecimento, tá? O conhecimento é o que as pessoas sabem sobre si mesmo e o ambiente que as rodeia. É a capacidade que o ser humano tem de entender, aprender e conhecer algo novo ou algo pré-existente. E as especificações dessa característica são os aspectos técnicos relacionados com o negócio, a experiência na área comercial, a escolaridade, a experiência em empresas, a formação complementar e a vivência com situações novas.
No caso do Guilherme, eu pontuei dentro dessa característica a especificação formação complementar. Por quê? Quando a gente fala em formação complementar, a gente entende que a pessoa precisa fazer um complemento no que ela já sabe. Quando eles começaram com esse empreendimento, eles não tinham muito conhecimento sobre as ruas, as avenidas e as regiões aqui de Caçador e das cidades vizinhas. E com isso eles tiveram que ir atrás, se formar para saber um pouco mais sobre isso. E aí que entra a formação complementar, que vem de forma para suprir as necessidades, né, suprir a falta de informação que existia para que o seu negócio, o seu empreendimento melhorasse e tivesse sucesso. Sobre a característica, a terceira característica que eu coloquei foi a característica habilidade. Quando a gente fala da habilidade, nós estamos falando sobre as capacidades que a pessoa tem para realizar a sua função. São os meios, né, que são utilizados para que a pessoa chegue no seu objetivo final. É a forma com a qual ela vai chegar no seu objetivo. E como especificação, ela tem a identificação de novas oportunidades, a valorização de oportunidades e o pensamento criativo, a negociação, a aquisição de informações e a resolução de problemas. No caso do Guilherme, eu pontuei 3 especificidades. Eu coloquei a identificação e a valorização de oportunidades e a aquisição de informações. A proposta na qual a família está inserida hoje, do sistema de distribuição terceirizado, é um bom exemplo de identificação de uma nova oportunidade, né? Então, a oportunidade apareceu para eles e eles abraçaram. Nesse mesmo eixo, né, das habilidades, é interessante a gente ressaltar que a questão da aquisição de informações, né, para facilitar o trabalho deles, também se fez importante, porque eles precisavam saber de informações específicas do seu trabalho para que o seu trabalho tivesse sucesso, para que eles conseguissem desempenhar o que a empresa, né, o que a Log esperava deles. Dentro das informações específicas, nós podemos pontuar a questão, como eu falei anteriormente, né, a questão das habilidades. Eles precisavam saber a questão das ruas, a questão dos endereços, qual o melhor horário para achar a pessoa em casa. Ele até relatou em um trecho da entrevista e uma conversa que a gente teve posteriormente, que cada bairro é caracterizado por um horário. Por exemplo, o bairro Martelo, geralmente as pessoas estão em casa depois das 4 da tarde. E aqui no centro as pessoas já estão em casa após as 3. Então ele teve que fazer toda essa análise de mercado para saber qual que era o melhor horário para que ele pudesse estar indo fazer as entregas, né? Então isso entra na questão da aquisição de informações. E o último eixo, né, que o estudo aborda, o estudo de Lezena, é o eixo dos valores, a característica valores. Os valores, elas são um conjunto de crenças, preferências, aversões e julgamentos que caracterizam a visão de mundo do indivíduo. É a forma como a pessoa, o indivíduo, vê o seu mundo. São as crenças, né, no que ela acredita e o que ela faz para respeitar essa crença de um modo geral. Então, as especificações, né? Nós temos os valores existenciais, os valores intelectuais, os valores estéticos, os valores morais e os valores religiosos. No Guilherme e na família, eu avaliei muito a questão da valorização, do valor estético. Por quê? Porque o seu ambiente de trabalho, ele precisa, né, ser organizado de acordo com as regiões e com os bairros, né, cuja qual a entrega vai ser realizada, de modo a facilitar o seu trabalho. Então, foi o valor que mais se destacou nele. A questão do valor moral também é muito importante, porém, na entrevista isso não ficou tão evidente. O valor religioso também não ficou evidente em nenhum momento da entrevista. O valor intelectual também não ficou tão evidente. A questão do valor existencial, que fala muito da relação que ele tem, né, com o mundo, com a sua existência, né, de saber diferenciar os horários, por exemplo, hora de trabalho, hora de descanso,
também não ficou tão evidente. Até porque a gente não conversou sobre isso. A gente conversou mais sobre a questão estética mesmo, que ele precisava ter uma organização no seu ambiente de trabalho para que tivesse uma facilidade maior para conseguir lidar com todas as dificuldades que fossem enfrentadas no caminho, né? Em relação à organização. Eu até pontuei na minha entrevista em relação ao valor moral. Quando a gente fala de valor moral, a gente fala da função social que a pessoa desempenha, né? E eu percebi isso também, a questão do valor moral, porque ele fica muito infeliz em desempenhar algo que é de extrema importância para a sociedade. E o valor existencial, né, como eu falei anteriormente, ele vai falar muito da existência humana, né, onde a gente trabalha, onde a gente se alimenta, tem o nosso lazer. Então, querendo ou não, esse valor também existe no Guilherme, porém ele não foi tão valorizado na nossa entrevista. E era isso então. Muito obrigada por terem me assistido até agora. E é isso. Boa noite. Boa noite. Então, a minha entrevista foi com o Marcos Tagliari. Ele é técnico em refrigeração. E então, eu só coloquei alguns pontos fortes da minha entrevista aqui no cartaz e eu vou explicar cada um deles. A primeira pergunta foi sobre a rotina, se ele conseguiria traçar uma rotina para o próximo dia. E ele falou o seguinte, que ele até tenta seguir um cronograma, que ele se programa um dia antes para o próximo dia. Porém, às vezes acontece alguns imprevistos que muda toda a rotina dele. Por exemplo, surge uma manutenção, então ele tem que deixar de atender um cliente novo ou uma montagem de uma câmara fria nova, por exemplo, para atender um cliente que ligou dizendo que deu um problema ou deu um pico de energia, a câmara fria está cheia e parou de funcionar. Então já muda toda a rotina dele, tem que voltar e atender esse cliente antes de atender o próximo. Já inverte toda a sequência dele. Outra pergunta foi sobre a especialização, como que ele fazia para manter-se atualizado. E ele falou que faz e fez já vários cursos na área dele, porém ele também usa bastante a internet. Ele pesquisa bastante coisa na internet quando surge alguma coisa nova, enfim. E outro ponto aqui é a experiência. Ele disse também que para quem está começando na área, tem muitos macetezinhos, muitas coisas que são rotineiras para ele já, mas porém até adquirir, quem está começando agora até adquirir uma experiência mesmo, é vivência do dia a dia mesmo. Outra pergunta foi a motivação, né? O que impulsionava ele? Então, ele disse que desde pequeno sempre gostou de consertar coisa, quebrava carrinho para montar e que sempre gostou muito dessa área de montagem, de consertar as coisas, e tanto que ele não é só técnico em câmaras frias, ele arruma máquina de lavar, tudo que é componente eletrônico, ele dá um jeito, alguma coisa que aconteceu. Então, ele mexe com várias coisas que é relacionado à elétrica. Então, foi essa minha entrevista. Essa é a explicação do meu cartaz.